Irmãos e irmãs, que a paz de Deus encontre morada sempre dentro do teu coração e que possamos verdadeiramente estar andando na verdade de Cristo, aquele que ressuscitou e voltou para o Pai, mas deixou aqui a sua verdade, que é o Espírito Consolador. Glória a Deus por isso. Irmãos, hoje nós vamos fazer uma consideração no livro de João, capítulo 16, que são as últimas palavras que Cristo estava abençoando os seus discípulos, né? Mas antes de falar sobre esse livro, irmãos, vamos falar aqui a respeito da Bíblia, né? A Bíblia tem sido um assunto polêmico desde o dia que eu falei que a Bíblia não era nem continha a palavra de Deus, que ela é, sim, as Escrituras Sagradas, né? Um livro importante na vida daquele que se converte, né? Ou daquele que entra por Evangelho de alguma forma e quer se converter. Mas a Bíblia, irmãos, ela é muito simples de ser pregada, né? Tem irmãos e irmãs que na sua simplicidade falam: eu não estou preparado para pregar o Evangelho, né? Eu não me sinto capaz. Mas, irmão e irmã, se você quiser pregar a Bíblia, eu não estou falando de pregar Jesus Cristo, né? Pregar o Evangelho de Jesus Cristo, não. Eu estou falando de pregar a Bíblia, porque nós temos muitos pregadores da Bíblia. Eles leem a Bíblia e pregam o que está escrito lá, né? Que, no meu entendimento, é muito diferente de pregar o verdadeiro Evangelho do Espírito Santo. Mas vamos lá, irmão, uma pequena consideração a respeito disso. A Bíblia, o que é o Evangelho? Se não 4 livros e um praticamente repetindo o outro. É como se você fosse estudar a cartilha para operar alguma máquina e você tivesse 4 cartilhas dizendo como é que funciona a máquina, o que ela faz ou deixa de fazer. 4. E você lê a primeira, interessante. Aí você lê a segunda, é a mesma coisa, só que foi outra pessoa que escreveu. Então ele mudou um detalhe ou outro, ou acrescentou um detalhezinho que o outro não acrescentou, mas ao passo que o outro colocou um detalhe que ele não colocou. Aí você lê a terceira cartilha, aí você fala: pô, mas isso aqui é uma repetição daquela. E quando você vai para a quarta, outra repetição. Então o que é o livro de Mateus, Tiago, Marcos, né? João? Se não, a repetição. Então, é complicado você... Se fosse um livro de... uma enciclopédia, né? Aí tudo bem, mas... E o interessante não é só isso, irmãos. É que além de ser um livro que é repetido em mais 3, são 4 livros iguais praticamente, os outros livros que tem no Novo Testamento, na verdade, são uma interpretação de como praticar aqueles livros. Quer dizer, é o manual do manual. Então os outros não trazem nada de novo, a não ser a interpretação de algumas pessoas de como fazer para operar aquela máquina, lendo talvez aquele manual. Embora quando eles escreveram esses outros manuais, não existiam os outros 4, quer dizer, não escrito, né? Mas eles conheciam a história. Então, são 4 livros repetidos e os outros são explicações de como você praticar também. São repetições, então, de um mesmo manual para você operar uma máquina, né? Então, irmãos, pregar ali a Bíblia é a coisa mais simples do mundo. Se você for reduzir ali um livro só, pronto. Eu gosto de dizer que o livro de Mateus ele é autossuficiente. Quem lê o livro de Mateus
e se aplica nele, pronto, você já está no que diz a Bíblia. Mas aí eis a questão, irmãos. Paulo, ele não tinha nenhum dos evangelhos para ler, para saber como lidar com a graça. Ele não tinha. Não tinha sido escrito ainda. Foi 70, 100 anos depois, né, da ressurreição de Cristo, que a Bíblia foi escrita, né? Mas Paulo pregava como, se ele não tinha a Bíblia para pregar? Vamos lá, então Paulo usava o que para pregar o Evangelho? A fé, meus irmãos, a fé. É só isso que você precisa, a fé em Deus, em Jesus Cristo. É buscar o aperfeiçoamento dia a dia na prática do Evangelho, não na leitura de um livro, porque Paulo não tinha esse livro para ler. O que ele já tinha, ele jogou fora. Aquilo era pedra de tropeço para Paulo, porque volta e meia ele se via ali se pegando no que ele tinha lido. Aquilo atrapalhava ele. Mas ele foi revestido pelo Espírito Santo o suficiente para se livrar da pedra de tropeço e refutar como esterco. Mas tem muita gente que não consegue se livrar, porque tudo que tem. Tudo que você tem é uma pedra que não te deixa caminhar. Mas vamos lá, insistindo, Paulo, ele pregava como? Pela fé. E acima de tudo, pela guia do Espírito Santo, a verdadeira palavra, porque já no tempo de Paulo, né, a palavra que saiu da boca de Jesus Cristo já tinha se cumprido. O Espírito Santo, o Consolador, já estava ensinando Paulo. E Paulo ensinava aqueles que não tinham se convertido. Aqueles que precisavam dizer para ele, faz isso, faz aquilo outro. Irmão, enquanto você estiver fazendo as coisas porque alguém te diz o que fazer, você está sendo guiado por um outro homem, não pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo fala no nosso coração, meus irmãos, minhas irmãs. O Espírito Santo já vem falando para você que tem coisa errada onde você está. E você não dá ouvido para o Espírito Santo. Você prefere dar ouvido para os homens. Já naquele tempo, Paulo ia lá, pregava, sabe, a mensagem do Espírito para eles. Ele virava as costas, o povo começava a ouvir lá Apolo e aqueles outros lá. E começava a se desviar da sã doutrina. Que doutrina que estava na Bíblia? Não, irmão, não tinha Bíblia naquele tempo. Vamos acordar, não tinha Bíblia para falar que estava na doutrina da Bíblia, não, irmãos. Na doutrina do Espírito Santo, na fé em Deus, em Cristo, na fé naquilo que Cristo falava, que eles sabiam, eles não estava escrito, mas as palavras de Cristo já estavam na boca de muitas pessoas. Então, irmão, você precisa ter isso. Lá em Mateus, e nos outros livros também, você ainda foi registrado algumas palavras de Cristo. Não está registrado quase nada do que ele fez, mas tem coisas lá. E aquilo ali dá crescimento, irmãos. O pão de Cristo é aquele que ele partiu. Ele pegou um pãozinho, partiu, deu para 2 pessoas. Essas 2 pessoas partiu e deu para mais 2. E não parava de crescer. Irmãos, a palavra de Jesus Cristo que vem pelo Espírito Santo, ela é assim, ela não se prende a um livro preto, irmãos. Ela vai saindo e dando revelações e saindo, sem sair da essência de Deus. Sem sair do amor, da misericórdia, da bondade, sabe? Do desapego às coisas mundanas, às coisas do mundo, aos bens materiais. Mas o pessoal fica pregando a Bíblia, né, irmão? Que é fácil pregar a Bíblia. É fácil. Eles pregam a Bíblia e o povo continua apegado às coisas do mundo. As pessoas continuam sendo frágeis ao pecado. Vem o pecado, pum, eles caem. Vem o pecado, eles caem. Ah, mas ninguém descobriu, então tá tudo bem. Ah, estou dando bom testemunho. Por quê? Porque pequei sem ninguém saber. Que hipocrisia, né? E quando alguém peca, eu não uso de misericórdia.
Mas, irmãos, vamos ler um pouquinho do livro de João, capítulo 16. Diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. O Senhor Jesus estava dizendo aqui, irmãos, que quem fosse pregar a palavra dele ia ser expulso das sinagogas. As sinagogas são as igrejas. Irmãos, o que tem homem sendo expulso das suas igrejas porque descobriram a verdade e estão insistindo em pregar ela, tem das denominações antigas aí, tem vários. Saíram delas, viveram nelas, mas saíram para pregar a verdade. Saíram porque foram expulsos lá, irmãos. E está aqui, aí são perseguidos, irmão. Todos são perseguidos. E está dizendo aqui, eles vão querer te matar, te perseguir, cuidando, fazer a serviço de Deus. Tem pessoas que entram aqui no canal e falam que eu estou criando discórdia, que eu estou pregando um outro evangelho. Me acusam de estar fazendo mal, irmãos, quando na verdade a única coisa que eu quero é pregar Jesus Cristo o vivo, Jesus Cristo o verdadeiro. A palavra de Cristo que não se prende a um livro, mas ela está pelo Espírito Santo e está disponível a todos que buscam. Bendito é o nome santo do Senhor. E aí eu sou caluniado às vezes. E aí no versículo 3 fala: isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Irmãos, essas pessoas não conheceram ao Pai e nem a Cristo. Eles conheceram a Bíblia. Conheceram aquilo que Paulo refutou e que nem estava escrito naquela época. Mas então eles pegam esse livro e desse livro eles fazem o que eles querem. Criam templos quando o Senhor mandou acabar com o templo. Prende o povo dentro de um templo quando está escrito claro na palavra que o Senhor foi para fora. Ele, como uma ovelha, foi sacrificado fora do arraial. E a Bíblia fala: saiam do arraial, porque Cristo estava fora, vocês também têm que estar fora. E ninguém consegue enxergar isso na Bíblia. Por quê? Não há interesse. Não há desejo de que o povo vá para fora, né? Não há desejo que o povo entenda que Cristo é a porta que abre para que você saia da morte, saia da prisão do inimigo. Porque quando você nasce, você já está prisioneiro na morte dos pecados. Mas conhecendo a Cristo, você sai desse lugar, sai da cova e entra no mundo espiritual, que é um mundo maravilhoso e sem limite. Irmão, o caminho estreito é o material. É para o nosso corpo material. É caminho estreito para quem é mundano, para quem é da terra, para quem gosta das coisas fúteis e desprezíveis dessa vida, para quem quer acumular tesouros na terra, né? O caminho que leva ao céu, ele é estreito. As pessoas que querem acumular tesouros, que querem acumular riqueza, né? E estão usando a Bíblia para pregar, né, que é possível fazer isso, que Deus abençoa com dinheiro, o que é uma grande mentira, né? Eles usam a Bíblia para enganar e para justificar a vida que estão levando. Mas Cristo falou: o caminho é estreito para o nosso corpo. O Senhor só permite o nosso corpo, irmãos, porque enquanto nós estamos na terra, nós precisamos desse receptáculo. Mas o Senhor fala: controla ele. Dá a ele só o necessário para essa vida. Não se prenda às coisas dessa terra, porque tudo isso vai perecer. E o homem, quando acumula muito tesouro e chega no final da vida, ele viu que tudo que ele fez foi em vão. Tudo foi besteira. Que ele só perdeu tempo, acumulando, correndo atrás, acumulando, quando ele poderia estar crescendo no Evangelho. Aí chega lá no final da vida, aí ele quer o perdão.
ele quer a misericórdia de Deus. Mas está bem claro na palavra do Senhor, que o Senhor vai falar assim, não vos conheço. Até esses religiosos, irmãos, que ficam indo em igreja, defendendo a igreja, fazendo os rituais e as doutrinações lá da igreja, o Senhor vai falar, eu curei, eu fui visitei, eu fiz isso. O Senhor vai falar assim, eu não vos conheço. Por quê? Porque você não conheceu Cristo em vida. Você está aqui para conhecer Cristo em vida. O verdadeiro, não o morto, que eles estão celebrando todo ano, às vezes todo mês, dizendo que é Santa Ceia de lembrança do morto. Não, o morto é para ser esquecido. O Egito lá é para ser esquecido. Nós estamos no tempo do Espírito Consolador, do Espírito do Senhor Jesus. Esse é o tempo, mas tem que entrar nele, né? Não adianta você chegar lá no final da vida assim e falar, e agora descobri que eu fiz tudo errado. Fez tudo errado. Vai ser julgado por tudo que você fez. Porque quando Cristo esteve na tua frente, falando, vem filho meu, se desapegue, entra pelo caminho espiritual, você deu as costas. Deu as costas. Não. Deixa eu ir lá na igreja, porque lá prega, lá dá para eu ir. O que tem que fazer? Tem que frequentar lá, tem que botar terno ou saia, tem que dar uma coletazinha, um dízimo, seja lá o que for. Isso dá para eu fazer, aí eu aceito. Essa igreja aí eu concordo, aí tudo bem. Por quê? Porque ela foi feita segundo as suas necessidades. Ela atende às suas concupiscências. Por isso que você está nela, defende ela. E se incomoda quando eu digo, ou outra pessoa diz, que você está no engano. Porque é o teu lugar confortável. É o teu caminho largo da tua carne. Mas o Senhor falava aqui no livro de João, mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Está vendo, irmão? Cristo falou, eu preciso ir, porque eu já cumpri o meu ministério. Eu já vi, já venci o que tinha que vencer, já falei o que tinha que ter falado, agora eu vou. Porque se eu não for, o que vocês precisam não virá. Cristo falava isso, irmão. O que nós precisamos? Do Espírito Consolador. Aquele Cristo, aquele Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, se ele ficasse, ele sabia que não era o suficiente, que ele tinha que ir. Mas querem impor esse Cristo na tua vida. Querem impor o que eles faziam lá. Querem impor sábado, querem impor tanta coisa na vida do povo. Quando Cristo foi muito bem claro, eu tenho que ir para que venha a vós o que é necessário, que é o Espírito Santo, é o que você precisa, irmão. O Senhor falou que nós iríamos adorar em espírito e em verdade, porque o Espírito, né, que vem sobre nós é o Espírito Santo. Não é nada visível, não é templo visível, não é roupa visível, não é rituais visíveis, não, é Espírito em verdade. E quando ele vier, converterá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O pecado porque não crê em mim. Esse é o maior pecado, irmãos. Não crer em Jesus Cristo e em tudo que ele representa na nossa vida. Não adianta nada você pegar um corpo morto, idolatrar, fazer ritual na frente, se você verdadeiramente não crê em Cristo. O que é Cristo, senão o verbo que se fez carne? A palavra de Deus viva, que veio nos trazer a sua verdade. Mas o Senhor fala aqui, é pecado porque não crê em mim. Na justiça porque vou para meu Pai e não verei mais. E dou juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado.
julgado e condenado, né? Aquele que foi julgado foi condenado. Então, tudo que o príncipe desse mundo ele representa aqui nessa terra, tudo que é dele, já foi feito e está condenado. Existe para a condenação daqueles que se entregam, que se prostram. Irmãos, tem muito homem aí que está no ministério dessas igrejas e se prostraram diante desse inimigo aí, o príncipe do mundo. Eles se prostraram. Eles têm grandes casas, carros maravilhosos, propriedades, empresas. E estão aí dizendo para você o que fazer e o que não fazer. Sabe por quê? Porque eles pregam segundo a concupiscência deles. E você olha e fala, isso cabe na minha vida, isso cabe. Cristo não cabe na tua vida. A vida mundana que você leva, essa vida ritualística de igreja, Cristo não cabe nela. Cristo não está lá na igreja. Ah, mas o Espírito Santo não está lá? Não, o Espírito Santo não está lá na igreja, não. Ah, mas se a gente junta lá, o Espírito Santo está lá? Não, não está também, não. O Espírito Santo vai dentro daquele que se converteu ao verdadeiro Cristo. Então, se eu tenho o Espírito Santo em mim, aonde eu vou, o Espírito Santo está. Aonde eu botar minha mão, o Espírito Santo vai. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Então, se chegar outro que tem o Espírito Santo, é a igreja. A igreja ali entrando num contato físico, porque a igreja está toda ligada em Cristo, em Deus. A igreja está junta. Você está achando que precisa entrar na casa de um, na casa de outro, precisa desse ajuntamento? Você está muito enganado, irmão. Nós não precisamos disso, não. Nós precisamos ser luz. Você sai na tua porta, no teu apartamento, na tua rua, todo mundo tem que ver luz em você. Tem que saber que você está ligado em Deus. Que você pertence à igreja verdadeira, à igreja espiritual, à igreja que adora em espírito e verdade. É isso que as pessoas têm que ver. Tem que ver teus frutos espirituais, daquele que se converteu verdadeiramente. Mas não. Vai lá o religioso, aquele que deixou lá o samaritano caído na estrada lá, né? Aquele homem que foi assaltado, né? Não, o judeu que caiu, quem salvou ele foi o samaritano, né? Mas o religioso, ele bota aquelas roupas assim, faz aquela postura. Sabe o que é isso? Soberba. O homem assim, quando se acha crente, se acha o bonzão, é soberba. A irmã que chega assim, já julga, ouve um pouquinho do vídeo e já julga, soberba. Deus resiste ao soberbo. O Espírito Santo nunca vai chegar perto de você porque tu é soberbo, não tem humildade. Humildade para ouvir, avaliar, clamar a Deus, perguntar em oração ao Senhor. Senhor, essa é a verdade, isso é humildade. Pela humildade vem o verdadeiro poder, a glória de Deus vem, mas é pela humildade. Humildade é ouvir, humildade é considerar. Você se sujeita ao homem lá, a tudo que o homem diz. Está acostumado a se sujeitar ao homem, mas quando o Espírito bate assim na tua frente, não está na Bíblia. Que Bíblia, irmão? Paulo não tinha Bíblia, tinha o Espírito Santo. Ah, mas lá na Bíblia não fala isso, a Bíblia é a palavra de Deus. Que palavra de Deus? A palavra de Deus é Cristo, é o verbo que se fez carne. A palavra de Deus, ela está viva e não tem limite. Se você juntar todos os livros da terra, você não pode colocar a palavra de Deus, não tem como. Como é que pode querer reduzir a palavra de Deus num livro preto? Que a Igreja Católica que montou? Irmãos, vou continuar batendo nessa tecla, sabe por quê? Porque o Espírito Santo me revelou. Eu não menosprezo o que está escrito na Bíblia, são as Sagradas Escrituras. Falam de coisas maravilhosas, né? Tem irmãos, mas você não conheceu Cristo através da Bíblia? Conheci Jesus de Nazaré, o Cristo que se fez carne, aquele eu conheci na Bíblia. Mas o Cristo vivo, eu não conheci na Bíblia não, irmãos. O Cristo vivo, eu conheci porque eu senti. E quando eu senti, eu recebi. E quando eu ouvi o Espírito Santo, eu falei, esse é maior do que qualquer livro. E o Espírito Santo
é maior do que qualquer livro. Irmãos, que Deus tenha misericórdia e abra o entendimento de todos, irmãos. Porque se nós não entendermos o que o Espírito fala, o que dirá? Eu só estou lendo aqui a Bíblia, irmãos, para lembrar o que Jesus, o Nazareno, o Jesus que teve um corpo de carne, estava falando quando estava no corpo de carne, irmão. Para isso que eu estou lendo aqui. E aqui ele fala assim, voltando ao versículo 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então eu glorifico a Deus quando eu recebo o Espírito Santo. Eu glorifico a Deus quando eu aceito o Espírito Santo. Eu glorifico a Deus quando eu não me limito a um livro ou a uma igreja, mas eu estou livre. Eu saí pela porta que é Cristo e estou livre no caminho verdadeiro do Senhor, no caminho espiritual. Isso é o que nós precisamos, meus irmãos. E continua aqui. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele está dizendo que o Espírito Santo vai receber do que é de Cristo. E Cristo recebe o que é de Deus. Glória a Deus por isso. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isto que nos diz? Um pouco eu não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. E por quanto vou para o Pai? Eles perguntavam, né? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes, indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo que vós chorarei e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Irmãos, eles ficaram muito tristes quando mataram Jesus Cristo, né? Mas quando eles descobriram que Jesus Cristo estava vivo, a tristeza se converteu em alegria, né? Então, irmão, aquele que não creu na ressurreição de Jesus Cristo está triste até hoje. Perdão. Está triste até hoje, irmão. Mas aquele que viu que Cristo vive, a tristeza se transformou em alegria. Glória a Deus por isso. No versículo 21, fala assim, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. O Senhor confirma aqui, irmãos. Eles ficariam tristes porque ele estaria morrendo. Mas eles depois viriam Cristo como viram, né? Que ele ressuscitou, e o coração deles iriam se alegrar. E ninguém mais iria tirar aquela alegria deles. Ninguém. Porque uma vez que você crê no Cristo vivo, ninguém mais tira essa alegria de você. Ninguém. Pode vir as provas, pode vir as tempestades, você não se entristece. Porque o Espírito Santo, o nome dele já diz, o Espírito Consolador. Irmãs, às vezes vocês estão aí tristes, aflitos, às vezes até desesperados, sabe por quê? Porque vocês não aceitaram ainda o verdadeiro Cristo, que está vivo. Vocês estão aí nesses arruamentos, nesses cubículos criados pelos homens, que te prende numa doutrina que não te leva a Deus. Te leva àquele templo, àquele ministério e a tudo que eles fazem ou falam. Tudo que eles fazem no oculto, vocês estão glorificando.
Esse povo que gosta de confiar em sacerdotes, né? Uma vez o Senhor levou lá o profeta para ver o que eles faziam no culto. E vocês estão confiando nisso. Estão confiando em homens que no oculto fazem coisas que nem é digno de dizer quando nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. O Senhor não te chamou para seguir homem. O Senhor não te chamou para seguir ministério. O Senhor te chamou para ser livre, para receber o Espírito Santo e ouvir diretamente do Espírito Santo. Tenha coragem, irmãos. Isso que está te falando no coração é o Espírito Santo. Quem está te mostrando essas coisas erradas que você anda vendo é o Espírito Santo. Quem está falando dentro de você, aquilo lá não é certo, o que eles estão fazendo não é certo, é o Espírito Santo. Aí depois você vai lá e ouve uma pregação deles dizendo que está tudo certo, fica firme e tal. Aí você está dando ouvido para o homem. Mas o Espírito Santo está falando dentro do teu coração e você não está dando ouvido. Glória a Deus. Irmãos, aqui o Senhor continua dizendo: até agora nada pedisseis em meu nome, mas pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais em parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e cresce que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez vos deixo o mundo e vou para o Pai. Glória a Deus, né, irmãos? O Senhor já falou, ele fala claramente da nossa ligação direta com o Pai, porque nós cremos que Cristo veio do Pai. E a partir do momento que nós cremos que Cristo veio do Pai, e que nós aceitamos que Ele ressuscitou, e que o que Ele falou é verdade, que Ele ia mandar o seu Espírito Consolador, quando nós cremos isso, a nossa ligação é direta com o Pai. Glória a Deus, né? Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábolas alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Irmãos, aquele que está no mundo, olhando para o mundo, vai ter muitas aflições. Aquele que está vivendo o mundo vai ter grandes aflições. Mas o Senhor fala: tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E se nós estamos com Ele, com certeza, irmão, nós venceremos também. Tudo. Mas vamos procurar andar na verdadeira doutrina de Cristo, irmãos. É isso que nós temos que aprender, a verdadeira doutrina de Cristo, que vem pelo Espírito Santo, e vem pelo ouvir. Ouvir o Espírito Santo. E Ele está falando dentro do teu coração. Queridos e amados irmãos, fiquemos com essa mensagem. Vamos meditar acerca dela, porque é bom meditar, irmãos. Eu mesmo, quando eu termino de gravar, porque eu creio que é o Espírito Santo que está me movendo a falar. Quando eu termino de gravar, eu ouço uma vez e depois eu ouço outra vez, para entender tudo que o Espírito Santo dá, irmãos. Porque assim nós temos que fazer, nós temos que ter zelo. Nós temos que ter zelo pelo que o Espírito Santo dá. Deus seja